Olá, turma! Iniciamos hoje o estudo do reino Animalia, o Metazoa, e para começar, vamos dividir esse estudo abordando inicialmente sobre as características do reino Metazoa ou Animalia e depois especificamente do filo Porífera. Os metazoa ou animalia são multicelulares, a maioria deles obtém seu alimento por ingestão. Todos têm desenvolvimento embrionário com fases definidas, como é o caso da mórula e a blástula. Quanto aos hábitos alimentares, vamos encontrar diversos hábitos, como por exemplo, quando são suspensívoros, se alimentam de matéria orgânica em suspensão, por exemplo, no corpo d'água. Alguns são comedores de depósitos, como é o caso, por exemplo, da minhoca. Lembra da minhoca? A minhoca se alimenta de matéria orgânica que se encontra no solo, está depositado no solo. Então, são comedores de depósitos. Alguns são saprófagos. Saprófagos são aqueles que se alimentam de matéria orgânica em decomposição. Outros são herbívoros, carnívoros ou predadores, e outros se alimentam de quase qualquer coisa, e por isso são chamados de onívoros. A digestão pode ser intracelular, como vamos ver no caso dos porífera, ou então, quando os animais já apresentam uma cavidade onde há enzimas, a digestão é extracelular. De maneira que o sistema também, o sistema pode ser um sistema mais complexo como menos complexo. O sistema digestivo incompleto geralmente tem somente boca, não tem, portanto, ânus para eliminar os produtos da digestão. E o animal acaba eliminando esses resíduos, por exemplo, pela própria boca. Agora, aqueles que apresentam sistema digestivo completo, eles apresentam boca e ânus. Quanto à fisiologia desses animais, a excreção pode ser simplesmente por difusão, ou então através de protonefrídeos ou metanefrídeos, que são órgãos, né, destinados a eliminar substâncias nitrogenadas ou excesso de água. A respiração pode ser também por simples difusão, ou então podemos encontrar animais que apresentam brânquias, traqueias ou então pulmões. Quanto ao plano corporal e a simetria, basicamente vai estar em função da forma desses animais. Por exemplo, existem animais que são eminentemente assimétricos, não tem nenhum tipo de plano para serem divididos em partes iguais. Os animais cilíndricos têm simetria radial e tratam-se em inúmeros planos de simetria. Já nos animais bilatéreos ou bilaterais, implica em um único plano dividindo em duas partes iguais, resultando isto em direita e esquerda. Há ainda a possibilidade de a gente dividir esse animal bilatéreo em plano sagital e plano transversal. Quanto à reprodução dos animais, eles podem se reproduzir ou perpetuar sua espécie através da reprodução assexuada ou clonal. Essa é por mitose, ou seja, uma célula mãe vai dar lugar a duas células filhas idênticas à mãe.
Já na reprodução sexuada, há a possibilidade de que o animal seja monoico ou hermafrodita, aquele que apresenta ambas células sexuais, ou dioico, aquele que apresenta os sexos separados, ou seja, células sexuais separadas. O sexo masculino, macho, e o sexo feminino, fêmea. O hermafrodita, portanto, apresenta ambos os sexos. No caso da reprodução sexuada, há gametas. Portanto, o gameta masculino será o espermatozoide e o gameta feminino, o óvulo. A fecundação desses animais pode ser tanto interna como externa. Podemos também observar desenvolvimento direto e indireto. Desenvolvimento indireto é quando o animal apresenta formas larvais ou formas de larvas ou ninfas em seu desenvolvimento. Já aqueles que apresentam desenvolvimento direto é como a gente. Nós não temos larvas nem ninfas, não é mesmo? Então, nós já nascemos completos. O que acontece, no caso de um animal de desenvolvimento direto, ele cresce até atingir sua maturidade, mas não precisa passar por nenhum tipo de forma imatura, diferente da adulta. Os folhetos embrionários também podem ser diblásticos ou triblásticos, folhetos embrionários que se formam ao longo do desenvolvimento embrionário. Esses animais podem, então, ter endodermis e ectodermis, no caso dos diblásticos, ou os triblásticos, endodermis, mesodermis e ectodermis. Ainda, os animais podem apresentar uma cavidade interna revestida pela mesodermis. Quando essa cavidade interna tem um revestimento completo pela mesoderme, são chamados de animais celomados. Aqueles que têm esta cavidade revestida parcialmente pela mesoderme são conhecidos como pseudocelomados ou têm um falso celoma. Aqueles que não apresentam nenhuma cavidade interna são chamados de acelomados. Ainda temos os animais protostômios ou os deuterostômios. Um animal é protostômio quando no desenvolvimento embrionário o blastóporo origina primeiro a boca, enquanto que os animais deuterostômios, ou também chamados de deuterostomados, o deuterostômio, portanto, há o orifício chamado blastóporo do desenvolvimento embrionário, origina primeiro o ânus. Então, temos protostômios ou protostomados, ou deuterostômios ou deuterostomados. Quanto à diversidade, os animais constantemente estão sendo identificados e catalogados. Até o momento, aproximadamente, foram descritos 35 filos, com aproximadamente 1,3 milhões de espécies descritas. Dentre esses, 95% pertencem aos invertebrados e 5% aos
vertebrados. Nem todos os ambientes, né, desse planeta foram explorados. Portanto, esses números são aproximados. Há pesquisas que vêm acontecendo, né, para estar cada vez mais identificando e registrando espécies nos diversos ecossistemas, de maneira que é um trabalho constante e de atualização. Muitos locais ainda não foram pesquisados no planeta. Bom, quanto à divisão dessa diversidade, os animais, o metazoa, estão divididos em dois ramos. O parazoa, que são aqueles que não apresentam epitélios verdadeiros e apresentam, portanto, células agregadas com divisão de trabalho, ou seja, com funções. Esses abrangem unicamente ao filo porífera. O outro ramo, outra divisão desse reino metazoa são os eumetazoa. Eu significa verdadeiro. Metazoa seriam os verdadeiros metazoários. E esses apresentam organização celular e tissular. Portanto, progressivamente, apresentam também uma maior complexidade de órgãos e de sistemas.